Olá meus guerreiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desde já, faz aquele comentário bonito, compartilha esse vídeo com quem você ama, dá aquele like e se inscreve no canal. Hoje Deuteronômio capítulo 22, mais 7 capítulos. Fica comigo até o fim e sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 22, primeiro destaque que eu quero fazer aí com vocês está no verso 8, tá bom? Vem comigo, diz assim: quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Eu separei esse texto porque ele é muito curioso, ele é muito interessante, né? É uma lei acerca de construção civil. Basicamente, quando você fizesse uma casa, e agora a gente precisa lembrar, casa bem diferente do que é uma casa hoje, tá bom? Mesmo assim, havendo uma área externa, deveria se fazer um parapeito. Porque lembra das leis que alguém poderia morrer e você não teve a intenção de matar, nem nada próximo disso, e aí você deveria ir para uma cidade de refúgio, porque talvez o vingador da vítima poderia fazer alguma coisa com você, não é? Então, aqui a gente está vendo o seguinte: fez uma casa, tem uma área externa, faz um parapeito, porque se alguém cair de lá e morrer, vai dar ruim. Muito interessante, né? Até isso, cara, são detalhes, assim, eu fico encantado, né? Tudo isso daí estava sendo dito pro povo. E assim, gente, a ideia dessas coisas aqui era extremamente moderna para aquela época, vocês não têm noção. Hoje em dia isso daí que parece óbvio, né? Que tem que ter um parapeito. Mas naquele tempo, a gente está vendo coisas extremamente avançadas para aquele tempo aqui. E isso também é prova, tá? De um Deus soberano guiando aquele povo. Mas vamos lá, versículo 25, tá bom? Até o 27. Próximo destaque do capítulo 22. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo e, ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. A lei de Deus está colocando o estupro com o mesmo peso de um assassinato, tá? E ela repete, fala isso com ênfase: a mulher não é culpada por ser estuprada, tá? Não sei nem se essa palavra pode ser dita assim de qualquer jeito no YouTube. Enfim, o que acontece aqui é que o estuprador deveria ser punido, eliminado, porque o que ele fez é semelhante a um assassinato. Destaquei para vocês verem até que ponto as pessoas pensam que a Bíblia, ou sei lá o que, relacionado ao cristianismo, é machista, tá? A gente tem ideias totalmente opostas. Eu já falei sobre isso em um vídeo e eu quero refrisar isso aqui. A cultura inseriu o machismo, mas quando você olha, é de fato, tá? A cultura antiga era machista, tá? Mas você acha que a cultura judaica era mais machista? Você está muito enganado, tá? Por exemplo, a cultura grega, o berço da filosofia, da democracia, tão aclamada cultura grega, tá? Os homens da cultura grega, na época do Império Grego, desprezavam muito, mas muito mais a mulher do que na cultura judaica, tá? Tanto é que a mulher era olhada mais como um elemento que tinha função reprodutora. Os gregos, em sua maioria, até acreditavam que amor verdadeiro só poderia existir mesmo um homem com outro homem, porque o homem era superior à mulher. Por isso, na cultura grega, tinha muita a prática homossexual. E a gente não vê tanto em outras culturas, tá? Então, a gente precisa ler, precisa estudar as fontes certas, ler direito, perceber como são as coisas, tá? Na lei de Deus, então, o estupro é um crime gravíssimo, dos piores que tem, beleza? Capítulo 23 de Deuteronômio, verso 7. Não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Aí que tá o ponto, tá? Que lá na frente vai se cumprir a profecia. Quando o reino de Israel racha em dois, tá bom? Os edomitas têm uma participação extremamente importante nesse processo, tá? Do racha. Porque
É um povo que naquele tempo do racha vai tirar o jugo de sobre si conforme a profecia. A gente já falou isso em outros vídeos, né? Então quem são os edomitas, para a gente lembrar? Descendentes diretos de Esaú, irmão de Jacó, ou seja, descendentes de Esaú, e do outro lado aqui nós temos os descendentes de Israel, são as 12 tribos e todo o povo que vai se desenvolvendo desse povo. Os dois povos são irmãos. De um lado também a gente tem um povo que integra bastante a composição dos povos árabes, que se mistura com os ismaelitas também, não é? Então, a Bíblia está dizendo aqui que não era para rejeitar o edomita. Qual sentido? Quando o edomita quisesse adentrar e fazer parte, por alguma razão, e o egípcio também, do arraial de Israel, compor, tá, demograficamente Israel. Então, através disso, mais para frente, alguns edomitas vão entrando e fazendo parte de todo o povo, ajuntamento que compõe Israel. E isso vai contribuir fortíssimo, bem mais lá na frente, para um papel bem significante desse povo lá no racha dos reinos, tá bom? Destaquei por causa disso, tá? Pra gente lembrar da questão dos edomitas e tudo mais. Beleza. Verso 12 e 13. Um destaque aí bacana. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar como parte do seu equipamento. Tenham algo com que cavar e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. O máximo da tecnologia que tinha nesse tempo foi usado, tá? Então você vê como Deus preocupa com tudo. Então, a gente está olhando aqui uma lei que é uma lei dentro do escopo de vida social, mas é especificamente uma lei sanitária, tá? Sendo repetida. Tá? Se alguém precisasse fazer o número 2, que fosse fora da onde as pessoas moravam, transitavam, de onde tinha maior acúmulo de pessoas, e também deveria se levar ter sempre uma espécie de algo parecido com uma pá para fazer um buraco, fazer o que você tiver que fazer e depois enterrar. Muito massa, né? Cada coisa interessante. Verso 15. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entreguem nas mãos do seu senhor. Olha que coisa. Por quê, gente? Porque é o seguinte, vamos supor, tem um escravo e ele fugiu. É muito diferente, eu já falei sobre isso, a escravidão dos navios negreiros, essa escravidão europeia e tudo, ela não tinha absolutamente nada a ver com o escravo da época bíblica que a gente está lendo aqui. As pessoas tinham orgulho, tinham prazer, e tinham uns que queriam ser escravos do seu senhor para sempre. Então era até furado e colocado um brinco, né, na orelha dele, porque ele fez um voto, um pacto, um compromisso de ser sempre escravo daquele senhor, de tanto que ele amava o senhor. Então era um serviço honroso, muito menos, assim, não tinha tortura, tá? Existia em alguns pontos essa escravidão que tinha tortura todo dia e tal, condições subhumanas, tinha alguma coisa próxima a isso, mas era pouco, beleza? A gente está olhando para outro tipo, tá? Até então, quando a gente olha escravo, a gente tem que desvincular essa escravidão que a gente conhece dos livros de história, dos navios negreiros e tudo mais, tá bom? Beleza, entendido isso, tá? Obviamente, se um escravo estava fugindo, é porque possivelmente o senhor desse escravo realmente tinha feito algum mal, ele era ruim, existia algum tipo de violência, alguma coisa desumana sendo envolvido. Então o que o povo deveria fazer quando chegava um escravo refugiado no meio deles? Proteger e não entregar para o senhor. A coisa deveria ser verificada, porque não era comum acontecer esse tipo de situação, o escravo querer fugir e tudo mais, tá? A não ser que houvesse muita crueldade, maldade e tudo mais na questão do serviço dele ao seu senhor e do senhor no trato dele no serviço, tá bom? Entendido? Verso 17 e 18, mais uma lembrança aí pra gente, tá? De uma coisa que a gente já viu. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, do seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Vamos lembrar, prostituto cultual é o quê? É gente que se prostituía por exigência litúrgica ou ritualística do Deus que servia. Algumas entidades tinham
no escopo de toda a adoração àquela entidade, algumas pessoas deveriam se prostituir como forma de agradar a entidade ou de cultuar com a sua vida e o seu corpo esta entidade. A gente está olhando para uma coisa bem idólatra, bem repugnante para Deus. E o destaque também aí vai por conta de que qualquer tipo de ganho, porque às vezes o prostituto cultual ou a prostituta, às vezes ele recebia e às vezes ele só fazia porque ele já tinha que fazer mesmo, tá bom? Mas na maioria das vezes, como a prostituição clássica, havia um pagamento. Esse pagamento, o que o prostituto ou prostituta ganhou pelo serviço, tá? Hoje a gente fala dinheiro, mas na época o dinheiro ainda não estava tão assim, tá bom? O negócio está engatinhando em relação à moeda, dinheiro, essas coisas. Então, o que a pessoa ganhou, de forma alguma, poderia adentrar como oferta no santuário de Deus. E aqui tem princípio, tá? De onde está vindo o dinheiro que está sendo ofertado? E aí, como é que é essa situação? Medita nisso daí, tá bom? Não vou comentar muito acerca dessas coisas agora, tá? Deuteronômio 24. 1 a 4, o primeiro destaque. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se, depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Presta atenção. O que nós temos aqui? Aquela lei que Jesus faz referência quando ele é questionado sobre a questão do divórcio, ele dá uma aula lá, né? Porque eles perguntam assim, na eternidade, os saduceus que não criam em ressurreição nem nada, né? Na ressurreição dos mortos, a mulher casou com um, depois casou com o irmão, porque o primeiro morreu, depois o outro irmão. Quem ela vai ser mulher de quem na ressurreição? E aí Jesus aproveita para responder sobre isso. Ele fala que no céu não se casa nem se dá em casamento, na eternidade, né? E ele também aproveita para falar sobre o divórcio, tá? E quando ele vai falar sobre o divórcio, ele fala assim que não era a intenção de Deus, mas que a lei foi dada por causa da dureza do coração do homem. Então, outra coisa que a gente precisa fazer quando a gente está lendo o Antigo Testamento é perceber, quando a gente está lendo as coisas da lei, o que está sendo colocado ali por causa da dureza do coração do homem e o que de fato é 100% de Deus. Aqui a gente está vendo um exemplo clássico, Jesus já deu essa dica pra gente. Então se a gente identificar padrões aqui, a gente consegue perceber também coisas que vieram por causa da dureza do coração do homem, tá? Mas o que a gente pode ficar que é certo é esse pedacinho aqui que está em Deuteronômio da lei em relação ao divórcio. Por quê? Porque no princípio não era assim, como Jesus mesmo diz, né? Ou seja, a intenção mesmo de Deus é a questão do casamento ser para sempre, tá bom? Aqui na Terra. Então, a gente precisa entender, né, que também a intenção de Deus é que o homem volte à condição de santidade também após que ele tinha, né, antes da queda. Então a gente tem sempre que lembrar desses princípios maiores que estão no coração de Deus para a gente compreender essas coisas. Então a gente está olhando exatamente para a lei do divórcio, que Jesus faz referência a ela, dizendo que Deus deu sim, mas ela veio por causa da dureza do coração do homem, tá bom? Então é sobre esse texto aqui que os fariseus e saduceus falam e Jesus fala também, tá bom? Beleza. Verso 5, olha lá. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra. Já falamos isso, né? Nem assumirá nenhum compromisso público durante 1 ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Não importa se o mundo está caindo, o casamento, a família é mais importante. Tanto é que uma das maiores coisas que tinha na cultura antiga, que é guerra, tá? Era deixado de lado por conta do casamento. Beleza? Ah, eu quero lutar mesmo assim. E não, você casou agora, você vai ficar em casa. 1 ano, tá bom? Pelo menos. Verso 6.
Não tomem as duas pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de subsistência do devedor. Algumas dívidas, né, se pedia garantia. A gente vê isso bem antes, inclusive, da lei, tá? De ter a lei certinho, né? E até para pedir uma garantia, não poderia ser qualquer coisa, tá? A garantia que eu quero é o seu filho. Não é assim, tá bom? O cara não escolhe qualquer coisa como garantia. O que esse texto está mostrando é que algo que fosse essencial para a subsistência do devedor não podia ser pedido como garantia. Por exemplo, numa época muito fria, o cara não quer o seu único cobertor como garantia. Não podia, tá? E isso aqui influenciou demais a questão das leis em relação à dívida e tudo mais também, até hoje, tá? Então a garantia nunca poderia ser algo essencial para a vida do devedor, beleza? Vamos seguir. Verso 14. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Não se aproveitem do pobre e necessitado. Ah, meu Deus, como o governo precisa ler isso aqui, e a gente também, né? Porque na maioria dos governos corruptos, e isso é natural, quem mais paga o pato, quem mais sofre, não são os ricos, são os pobres. Verso 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Isso aqui já é uma prévia da desvinculação de um pecado influenciando todo o povo, sendo que só tem um só que pecou, tá bom? Então a mente do pessoal está sendo preparada aqui para entender que cada um tem a sua própria responsabilidade, tá? Então não tem esse negócio que o filho cometeu um pecado e cometeu um crime ou coisa assim e pela lei merece morrer e aí o pai vai morrer. Não, de jeito nenhum, tá bom? Quem fez é quem arque, tá? Basicamente é isso aí. Ok, Deuteronômio 25, verso 3. Deixa eu pegar do 2. Se o culpado merecer o açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita, ou seja, dar uma pena além daquilo que é justo, mas colocar a pessoa numa situação de estar, abaixo de ser inclusive um ser humano, tá bom? Isso é uma humilhação. Então os açoites eram sempre contados, por isso se diz na Bíblia, né? 40 menos 1, 40 menos 1. Então quando chegava na conta dos 39 já parava, por quê? Porque para não acontecer de errar e não esperar. E quando a gente pensa cá em Jesus, né? Jesus foi açoitado como? Essa é a questão. Por quê? Porque mais de 40 era considerado humilhação e nem mais a justiça sendo empregada. E quantos açoites Jesus levou? Tem pessoas que vão dizer, Jesus levou, como um judeu, ele levou 39 açoites. Só que isso não é verdade. Porque Jesus, ele não apanhou pelas mãos dos judeus, ele foi entregue pelos judeus. Mas quando ele vai para os castigos e torturas, ele vai de acordo com o padrão romano. E a coisa exacerbou, mas muito mais do que isso aí, tá? Que está na lei. Então, se um israelita olha isso, ele está vendo um homem completamente numa situação de humilhação total, tá? Além disso, o chicote do açoite judaico era um, mas o do romano, feito com um pedaço de osso pontiagudo, era outro, tá? Eram várias cordinhas na ponta, com vários ossos pontiagudos nela, que quando eram disparados sobre a carne, penetrava fundo. E quando o carrasco puxava de volta, saía o pedaço da carne agarrado nas pontas do chicote. Tá? Então foi uma coisa assim, completamente humilhante mesmo. Tá? Completamente humilhante mesmo. Bom, versos 6 ao 10.
O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se todavia ela não quiser casar-se com a mulher, não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então, presta atenção. Mais do que a mulher casar-se com o próximo irmão quando o seu marido morria, né? Com o próximo na sucedência do mais velho e assim por diante, quem era de fato obrigado a isso era o homem e não a mulher, tá? O homem diretamente deveria honrar a linhagem de seu irmão passado. E o nome, inclusive, deveria ser dado como prova disso. Por isso, por exemplo, que teve um certo rapaz aí, que vocês lembram muito bem, que Deus mesmo matou ele, porque quando ele ia ter relação sexual, ele não deixava o sêmen ficar dentro da mulher para que não gerasse descendência, porque ele queria que a descendência fosse dele e não do irmão. E Deus o eliminou, Deus mesmo, tá? Bom, o que a gente está vendo aqui é que o texto está focando mais, como eu já disse, em dizer que a responsabilidade era mais do homem em propagar esse costume do que da mulher. As descendências precisavam continuar certinhas, então isso precisava acontecer. Agora, hoje em dia, Rodolfo, é óbvio, gente, que a gente está olhando para um negócio diretamente relacionado com o povo de Israel, diretamente relacionado para aquele tempo, por conta de uma descendência que deveria ser perpetuada, protegida, cuidada, zelada, até porque Jesus, no devido tempo, deveria vir oriundo desse povo aqui, tá? Agora mais não, tá bom? Deuteronômio 26, verso 12. Tá aí o destaque que eu fiz. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Então, porque eu destaquei? Para mostrar novamente o destino, o propósito do dízimo. Parte para o sustento dos levitas, e os levitas deveriam dizimar desse dízimo, tá? E depois, principalmente, a gente tem o socorro ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E não está aqui no texto, mas também aos demais necessitados, tá? Outra coisa que também é uma falha grotesca hoje, tá? Grotesca, tá bom? A gente vê, assim, igrejas acumulando capital, assim, pra nada, sem propósito, só engordando conta bancária, sem saber o que faz com o dinheiro. E aí a gente tem, quando isso acontece, um grupo bem pequenininho, prosperando, pessoas passando necessidade lá no meio, e todo mundo finge que não tá vendo nada. E isso é um grave problema, tá? Bom, vamos seguir. Versículo 18. O que nós temos aqui? Um significado acerca de consagração. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, e que vocês terão que guardar todos os seus mandamentos. Por que da gente se consagrar? Por que da gente manter a santidade? Por que da gente se esforçar pelo zelo da glória de Deus e de seu santo nome? Porque nós somos aquilo que Deus considera como o seu próprio bem, o seu tesouro pessoal, o seu jardim fechado. Entende? Não que nós tenhamos valor no sentido de mérito, mas que Deus nos considera como dele. Por isso, a gente vai ver lá Isaías falando assim, que Ele comprará para si povos de todas as línguas, tribos e nações. Verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Qual é o fruto do trabalho, da obra salvífica de Cristo, de todo o seu ministério e sua vida aqui, de toda a eternidade, desse amor avassalador? Qual a recompensa de Cristo? Qual é o salário? O que Ele tem? A nossa vida. A nossa vida.
Por isso nós dizemos, nós somos dele. Nós não nos pertencemos mais, pertencemos a ele, tá? Deuteronômio 27, verso 12 e 13. Quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no Monte Gerizim para abençoar o povo serão. Então lembra que a gente viu no vídeo passado? Quando eles entrassem na terra e tivessem acesso ao lugar, tá, conquistando os territórios, eles deveriam subir em 2 grupos, as 12 tribos, para no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Monte Gerizim, proclamar, falar em voz alta as palavras de bênção pela obediência à lei e amor a Deus, e do outro lado, no Monte Ebal, o outro grupo de 6 tribos deveria proclamar as palavras de maldição por rebeldia, por desobediência e por desamor, vamos colocar assim, a Deus, tá bom? E aí, nesse texto vai falar quais são as tribos que deveriam subir ao Monte Gerizim e quais as tribos que deveriam subir ao Monte Ebal, e recitar em alta voz diante de todo o povo de Israel, tá, as palavras de bênção e as palavras de maldição. Isso tinha uma periodicidade de acontecer, tá? É uma estratégia de ensino, né? Uma estratégia didática para o povo, de ensino e de tudo mais, para que o povo se mantivesse de acordo com os princípios de Deus para o seu próprio bem, tá? Verso 14. E os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz. Além disso, os levitas deveriam agregar mais palavras em alta voz, e essas palavras eram o resultado também da desobediência. Obviamente, era mais falado sobre a questão da desobediência, tinha mais texto, por assim dizer, em relação aos resultados da desobediência do que o das bênçãos. Só que quando você vai ler o das bênçãos, você vai ver que elas perduram por muito mais tempo, elas têm muito mais efeito, elas são muito mais significativas e tudo mais, tá? Só que o fato é que o homem é muito mais pecador do que santo. Então, pela necessidade, aquilo que é resultado do pecado deveria ser mais falado. E aí você pode ler todo esse discurso que os levitas deveriam dizer. E isso, quando o povo entra na terra, aconteceu. Nós vamos ver, tá bom? Beleza, e nós finalizamos por aqui hoje. Mais um vídeo. Fortes palavras, né? Dentro ainda do Pentateuco. E vamos seguir com força e graça para a glória de Deus. Amém? Fiquem com Deus, um forte abraço e valeu!